Primo e prima, olha essa imagem que está aparecendo na sua cara agora. Tem um Fiat Uno, 110 mil reais. Fiat Uno Tchau valorizou quase 30% antes mesmo de sair da loja. Cara, me fala se isso aqui não foi o melhor investimento do ano. Tem nada melhor do que isso. Sua carteira tá rendendo bem esse ano, Kaique? Com certeza não. Não, foi muito forçado, não gostei. Foi muito triste. Pera. Foi triste agora, hein, Kaique? Coloca na tela Nossa. aí quantos por cento eu tô perdendo nesse último ano. Nossa! Ah, é por isso que você tá triste então, cara. Entendi, faz sentido. E olha que loucura. Aí tem o Renegade. Cara, meu sonho era ter um Renegade. Olha que louco. Aliás, eu tive o sonho de ter um Veloster, que é bizarro. Sonho ruim, né? Sonho ruim. Eu tive um Veloster, eu vendi o Veloster. Aí depois meu sonho era ter um Renegade. O Renegade era negociado a 71 mil reais mais ou menos em junho de 2021. E aí em março de 2022, cara, mais de 80 mil reais. Olha que bizarro. Preço médio 81 mil reais. Esse Renegade tá muito barato. De 80? Tá muito barato. Me mostra se tá vendendo esse carro. Não, é verdade. Agora que você falou. Não, agora que você falou, não é só isso, não. Dani, eu fui ver um Renegade. Eu fui um Renegade sem nada. Era tipo 100 pau. 100 pau. E eu vi um que era completo, era tipo, sei lá, 170 mil. Muito caro. Aliás, ó, quanto que tá custando um Renegade agora aí não sei onde você compra? Deixa nos comentários. Vamos ver se vocês têm preços diferentes. Bota nos comentários aí. Outro carro foi dos mais vendidos do ano. Ah, não, isso aqui é sacanagem. Em junho de 2021, 64 mil. Em maio de 2022, 76 mil, cara. Subiu, poxa, quase 20%. Em menos de um ano. Isso é bizarro. Os carros subiram pra caramba. Agora, o que é importante a gente entender? O preço dos carros subiu pra caramba. E existe uma teoria econômica falando sobre oferta e demanda. Quanto maior a demanda, geralmente maior o preço, né? Então, subentende-se que a demanda hoje está muito alta, por isso os preços estão subindo. Se não tivesse demanda, os preços cairiam. Mas vamos lá, eu listei 7 motivos aqui, antes de qualquer coisa, para te mostrar o porquê que o preço dos carros está subindo, tá? E depois eu te dou algumas sugestões para você se proteger dessa alta ou quem sabe até ganhar dinheiro, né, junto com a valorização dos carros. O primeiro motivo são basicamente os componentes do carro, tá? Então, quando você fala dos componentes do carro, se você for pegar o principal da matéria-prima dos carros, você vai ver que tem aço, borracha, petróleo e alumínio, tá? Assim, grande parte do carro é composto por isso. Só que desde o comecinho da crise, né, desde o começo de 2020, você, mais especificamente fevereiro, né, você vai ver que as commodities subiram pra caramba, subiram quase tanto quanto o número de likes que esse vídeo vai receber. Clica agora no botão de curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas entendam por que o preço dos carros está subindo. Então clica no botão curtir aqui embaixo. E continuando, o preço do aço, ele subiu 45% desde 2020. 45%. Pensa nisso, é bizarro. Faz 2 anos praticamente, tá? O preço da borracha subiu 30%. O preço do alumínio subiu 75%. Então olha quanto subiram essas três coisas. E aí você tem o petróleo que subiu 330%, o que é bizarro. Só que quando você olha para o petróleo, né, e o petróleo tem uma interferência direta na gasolina, o que você pensa? Mas Tiago, se está mais difícil, se está mais caro abastecer, então o preço do bem, o preço do carro tem que ficar mais barato, porque é quase como um imóvel, onde você tem um condomínio muito alto, o preço do imóvel geralmente diminui, porque o custo de manutenção aumenta. No carro, se está mais caro abastecer, o preço dele diminui. Mas, por outro lado, tem muitos componentes que são derivados do petróleo e logo isso aqui encarece toda a cadeia. É por isso que os preços do carro eles sobem quando o petróleo sobe. Segundo motivo é porque tem uma crise dos semicondutores acontecendo. Então pensa que todo mundo ficou em casa, então geralmente produtos eletrônicos utilizam muitos semicondutores e aí aumentou a demanda bizarramente por semicondutores. Eles aumentaram de preço e tiveram fábricas que fecharam. Então só para você ter uma noção, um Onix ele tem mais de 1000 semicondutores e cada semicondutor desse custa entre 5 e 10 reais. Então façam as contas. A gente está falando aqui de coisa de 5 mil a 10 mil reais só de semicondutor, tá? Então assim, é bizarro. Isso é custo. Então se você for olhar para um Onix que estaria custando algo em torno de 76 mil, você está falando que mais de 10% do preço do carro corresponde ao semicondutor. E aliás, eu também, só uma coisa, né? 76 mil. A última vez que eu fui procurar um Onix usado, eu achei um seminovo. Seminovo não dá pra falar que é seminovo, né? Mas quase 60 mil quilômetros rodados por 70 mil reais. Bizarro. O terceiro culpado aqui é o câmbio, né? Então, grande parte dos componentes do carro, né, que eu falei agora, eles são cotados em dólar. E como o dólar, ele pode afetar até 70% do preço de um carro, cara, aquele seu amigo que fala que o dólar subiu ou caiu não muda nada, tá errado. Então, desde fevereiro de 2020 até agora, o dólar já subiu mais de 20%. E isso é agora, com essa queda que a gente teve. A gente chegou lá em 5,70 e eu tô vendo no elevador o dólar o tempo todo a 4,90. Então, mesmo com essa queda, o dólar subiu 20%. Isso daqui encareceu
encareceu pra caramba os carros. A quarta coisa foi a inflação, né? Por um lado, a inflação ela é uma consequência do aumento de preços, mas a inflação tem uma coisa muito louca, porque ela é quase que uma profecia autorrealizável, né? Então pensa assim, ó, a inflação foi de 10%, então o preço das coisas subiu 10%. Só que aí o aluguel, ele vai reajustar em 10% por causa da inflação. O fato de ele reajustar já pesa sobre o próximo índice de inflação que vai sair. Então você começa a ter inflação gerando a própria inflação. E se você for olhar aqui para a inflação, ó, de fevereiro de 2020 até abril de 2022, a gente teve aqui quase 20% de inflação. Então é um número bizarro também. Só o que não inflaciona são os nossos investimentos, né, Kaique? Não estão. Que estão desvalorizando cada dia mais, né? Cara, isso é bizarro, precisa ver isso daí, né, Kaique? O quinto componente são os impostos. Cara, é bizarro quanto a gente paga de imposto no Brasil. Então a gente tem 5 impostos principais que afetam o carro. Você tem o ICMS, COFINS, IPI, PIS e tem o IPVA, que, meu amigo, é uma pedrada que a gente paga sempre. Agora eu não vou entrar no detalhe de cada um, só que o fato é que esses impostos, eles deixam o carro de 30% a 49% mais caro. E para os carros que são importados, eles ficam de 60% a 79% mais caro. Então isso daqui é bizarro, diminui o giro completamente da economia. E aí você tem o sexto motivo, que é o frete marítimo. Olha que, cara, o frete marítimo. Mas você fala, não impacta. Você acha que o carro vem como? Vem de avião? Não dá, é muito caro, é pesado. Vem lá aqueles grandes navios e aí você vai ver o quanto que subiu o frete marítimo. E ele subiu mais de 5,7 vezes o preço de 2020 até agora. Claro que tem muita coisa a se ajustar ainda, cadeia produtiva, tem muitos processos se ajustando, mas, cara, é bizarro. Imagina que as pessoas pararam de sair de casa, começaram a importar tudo, começaram a mandar tudo entregar. Então, você tem uma loucura acontecendo, você teve portos que ficaram fechados, e aí, questão de oferta e demanda, né? A demanda ficou gigante, a oferta, ela mudou um pouquinho, né? Então, os preços sobem. E aí, o sétimo ponto aqui é a demanda, né? Como assim a demanda? Cara, olha só, como os carros ficaram todos mais caros, imagina, Kaique, o que acontece, Kaique, quando o preço dos carros novos ficam mais caros? Você vai procurar os seminovos? Os seminovos. E aí, se mais pessoas querem comprar os seminovos, o que acontece com o preço dos seminovos? Eles ficam mais caros? E se os seminovos ficam mais caros, eles não podem ficar mais caros que um carro novo. Então, O mais novo fica mais caro ainda. o mais novo fica mais caro ainda, certo? Então você tem uma loucura, os preços... Doideira. É loucura misturada com doideira. É aquele famoso momento. É a louqueira com doidura, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu falo todos esses motivos, você pensa, cara, é impossível ficar mais caro, já subiu tanto, não é mesmo? Só que eu te digo, será que é impossível? Vamos lá, primeiro, tem um conflito da Rússia e da Ucrânia. Essa coisa meio sem fim, com várias novidades acontecendo o tempo todo, né? O conflito tá rolando. E aí, isso aqui faz o quê? Faz o preço das commodities subirem. Eu não vou explicar o motivo do porquê as commodities sobem, já falei 1 bilhão de vídeos, mas o preço das commodities sobem e muitas commodities ligadas aos carros, né? Segundo, a inflação. Poxa, a gente previu uma inflação, né? O Banco Central, na verdade, de 5,09% para esse ano, né? Era o valor de janeiro, só que a gente acabou de subir para 7,89% de inflação e tem gente apostando já em 2 dígitos. Então a inflação subindo é uma loucura. E aí o dólar, ele também é outro motivo que pode deixar o carro ainda mais caro, porque o dólar acabou de cair muito. E se o dólar aumentar? Então você tem muita loucura. Aí quando você pega as eleições, esse daqui é ano de eleição. Quem que vai ganhar a eleição, Kaique? Forte essa, hein? Aquele que não vai perder, né? Forte essa também, hein? Reflexões profundas. E aí, olha que loucura, né? Em 2002 o dólar subiu 53%, eleição. Em 2006 o dólar subiu 8,58%. Em 2010 o dólar caiu 4,6%. E aí em 2014 o dólar subiu 12%. Em 2018 subiu 17%. E nesse ano de eleição ele já caiu 20%. Então nunca caímos tanto. Geralmente o dólar sobe na eleição porque todo mundo fica maluco, todo mundo fica com medo, todo mundo fica com medo do Brasil. O Brasil tem um monte de problemas políticos. E aí o pessoal, eles fogem daqui, né? Fogem com capital, precisam comprar dólar, então comprar dólar aumenta o preço, tá, do dólar, e aí a gente para captar recursos precisa aumentar a nossa taxa de juros, né, e aí, poxa, aí sim a gente capta dinheiro e é uma loucura. Mas, geralmente, né, o dólar, ele subiu historicamente. E aí, né, você tem também problemas que podem vir da China, por causa do porto da China, lockdowns, tem um monte de maluquice acontecendo. Qual que é o nome do vírus novo lá? Você sabe? H3N8, alguma coisa assim, né? Cara, tem um vírus novo, tem uma loucura acontecendo. E aí, o que acontece? Cara,
Cara, isso daqui pode encarecer mais ainda os carros, né? A gente pode aumentar a taxa de juros, porque pode acontecer um monte de loucura, aí diminui o giro, fica mais difícil. Cara, é uma loucura. Tô preocupado. Você tá preocupado? Eu tô sem carro, preciso comprar um carro, então eu não vou comprar um carro. Já era pra você, então não vai comprar um carro, ok? E aí, tem algumas coisas que você pode fazer, tá? Ou você deixa de ter um carro, não é mesmo? Se desfaz de um carro num preço como esse, que, puxa, onde você veria carro usado valorizando de preço? Então você se desfaz do seu carro, ou você aprende a alocar o seu capital, ou você aprende a investir seu dinheiro. E na verdade, né, quando a gente fala de locomoção, existem várias formas de você se locomover. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma tabelinha para você. A gente levou em consideração critérios, tá? Então, o primeiro critério é perrengue, o segundo critério é o custo e o terceiro critério é a economia de tempo. Então, o que você pode fazer para se locomover? Bom, você pode se locomover a pé, né? Então, eu lembro que eu pegava ônibus, eu pegava o terminal Jardim Ângela, caía ali no Extra, andava 2 km quase, era assaltado 2 vezes. Então, era mais barato, mas o perrengue era muito grande. Era muito grande o perrengue. Então, o nível de perrengue era muito alto. Qual que era o meu custo? Era baixo, né? Eu pegava o ônibus ou andava muito a pé e eu não economizava tempo. Eu perdia talvez 5 horas do meu dia em transporte público. Aí eu posso comprar um carro novo, um carro zero. Qual que é o nível de perrengue? Muito baixo, um carro novinho, dificilmente quebra. Qual que é o custo? O custo é muito alto. Eu vou, cara, ter que desembolsar uma grana agora. E quando você olha para a taxa de juros, se eu vou investir 100 mil reais num carro e a taxa de juros está em 10%, por exemplo, só o fato de eu ter comprado o carro já me faz perder a depreciação e me faz abrir mão de 10 mil reais no ano, que seria o rendimento que eu teria de uma aplicação se eu comprasse um carro à vista. Como que funciona a economia de tempo? Pô, altíssima. Eu quero ir para algum lugar, eu entro no meu carro e vou direto. Não preciso esperar ônibus, não preciso fazer nada disso. O que eu posso fazer também? Eu posso ter um carro próprio usado, ou seja, um seminovo. Qual que é o meu grau de perrengue? É um pouco menor do que um carro zero, porque ele já vai começar a ter manutenção. Qual que é o meu custo? Meu custo é um pouco menor que o carro novo, porque esse carro já foi depreciado, mas ainda assim eu tenho uma economia de tempo muito grande. Por quê? Porque eu tô com meu carro, eu pego e vou para onde eu quiser na hora. O que eu posso fazer? Transporte público. Cara, perrengue. É alto transporte público. Você vai ser encoxado, né, da Faria Lima até o terminal Jardim Ângela, do lado, do outro lado, atrás e na frente. Então o perrengue é alto, mas o custo você vai pagar lá, nem sei quanto está hoje o transporte. É 4 para 5. 4 para 5? Cara, olha o Kaique não sai mais, você não pega mais ônibus, Kaique? Ixi, tá ricão, Kaique. Eu virei o Alphaville. É o Alphaville. Cara, você vai ter o custo, né, do transporte público lá, do bilhete e economia de tempo. Putz, cara, assim, às vezes você vai pegar um corredor que é mais rápido, eu lembro que isso aqui me ajudava muito, mas por outro lado, cara, você esperava chegar o ônibus, era loucura, aí deixava num ponto longe, tinha que andar, você vai perder muito tempo. Você pode andar de aplicativo, né, aplicativo, qual que é o perrengue? Cara, é baixo o perrengue, né, na verdade outra pessoa dirige pra você pode ir trabalhando, isso é incrível. Custo, o custo vai ser mais ou menos, porque vai ser mais caro que o transporte público, mais barato do que um carro, muitas vezes. Agora, quando você fala de economia de tempo, cara, aqui aí depende. Quando eu estava em São Paulo, o aplicativo funciona muito bem, porque qualquer lugar de São Paulo funciona qualquer aplicativo. Agora, quando eu estou em Alphaville, não funciona o aplicativo. Não funciona o aplicativo, de verdade. Assim, eu vou pedir no meu condomínio, sei lá, até o cara chegar na portaria, aí precisa autorizar na portaria, aí ele vem, 10 minutos pro cara chegar quando ele chega. E aí, vai ser sempre um caso a caso aqui, né? Se você andar muito de aplicativo, às vezes vai ser melhor você andar de carro, né? Financeiramente. Se você faz isso esporadicamente, às vezes vai ser melhor um aplicativo, vai ser caso a caso. Um outro modelo que você tem é o carro por assinatura, tá? Qual que é o grau de perrengue? Baixíssimo, tá muito em alta hoje, ao redor do mundo tá todo mundo indo para a economia desse jeito, onde você não é dono do seu bem, você paga para utilizar, para usufruir. Cara, perrengue, baixo, tá na sua casa, você pega o carro e usa na hora. Custo, cara, é um custo geralmente mais médio, né? Vai ser caso a caso, né? Então, por exemplo, se você for alugar para usar todo dia, em alguns cenários vai valer muito a pena, em outros não tanto. Agora, se você, por exemplo, quiser fazer uma viagem no final de semana, sexta-feira, quer viajar com a família, voltar domingo, cara, carro alugado é animal, porque você vai gastar o carro pra caramba, né? Porque você vai andar, a quilometragem vai ser gigantesca, você vai, sei lá, pra praia, pra algum lugar, então você vai economizar muito em depreciação, e você, por outro lado, você vai pagar meio que pelo dia que você utiliza. Então o custo vai ser um custo bacana e a economia de tempo é alta. Queria aproveitar um parênteses desse vídeo, né, para falar um pouquinho da Movida aluguel de carros. Em casa, a gente tem 2 carros. São 2 carros iguais, né? São 2 Jeeps, Jeep
Compass. São 2 Jeeps Compass e eles são blindados os dois. Um é nosso. Um é o nosso, é um carro que a gente comprou da família que foi pra Europa e quando a gente comprou a casa, a gente comprou esse carro junto. O outro, porque a gente precisava ter 2 carros, é um carro da Movida. Então hoje a gente é parceiro da Movida, a gente tem condições diferentes, mas a vida toda, assim, nos últimos anos, a gente alugou muito carro, eu e a Cá. E eu geralmente alugava o Renegade, que era o carro que eu mais gostava, né? Eu passei a ter uma casa e um carro, de fato, há uns 2 anos. Até então, poxa, eu já compartilhava patrimônio aqui na internet, tinha alguns milhões de reais, e eu não tinha carro nem casa e morava de aluguel e alugava carro na Movida Aluguel de Carros. Então assim, eu durante muito tempo da minha vida aluguei. E em muitas situações valem a pena, de fato. Então eu sempre trago isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa parceria que a gente tem com a Movida Aluguel de Carros. Enfim, a gente consegue dar algum cupom, Lucão, pra turma, alguma coisa? Vamos dar um jeito? O que eu digo pra vocês? Vocês não tem nada a perder, sabe? Se vocês fizeram um orçamento e não tiver barato pra vocês, não aluga. Mas às vezes vocês vão fazer e vai estar barato pra vocês, vai ser a melhor situação. Clica no link da descrição, vou pedir pro Lucão deixar um cupom lá pra vocês, tá? E aí, ó, assim, ó, você pode, às vezes, alugar uma diária, às vezes pode alugar no final de semana numa viagem, às vezes pode assinar, né, pra você usar durante vários meses consecutivos. O que mais, Lucão, que pode fazer? Pode assinar pra usar o ano. Pode assinar para usar o ano também. Então, tudo é uma questão de, poxa, se faz sentido para você ou não. Enfim, para você se proteger um pouco mais, né, dessa alta de preços das coisas de uma forma geral, existem alguns caminhos. Eu listei 3 principais, tá? Primeiro, você investir em ações brasileiras e estrangeiras, porque a inflação ela acontece em produtos e serviços e se você se torna sócio de empresas, geralmente são as empresas que aumentam os preços dos produtos. Isso aqui gera inflação e logo elas também acabam aumentando o faturamento delas. Segunda coisa é investir na renda fixa em ativos atrelados à inflação, então você tem títulos como o Tesouro IPCA, por exemplo. E a terceira forma é você investir em imóveis, né, ou fundos imobiliários, que geralmente tem o seu preço atualizado pela inflação. Então toma um resumão do vídeo de hoje aqui, ó. 7 motivos que estão deixando os carros mais caros. Preço da matéria-prima de carros, então aço, borracha, petróleo, alumínio, eles subiram pra caramba. Isso aqui é muito perigoso. Segundo, crise dos semicondutores. A cadeia global de chips está uma confusão, diminui a oferta, tá, de semicondutores e isso aqui joga o preço lá para cima. Terceiro, tem o câmbio. Grande parte dos componentes dos carros são atrelados ao dólar, tá? O dólar subiu muito, subiu 20% de 2 anos para cá e já descontando a queda que a gente teve recentemente. Quarto ponto é a inflação. Desde 2020 até agora, né, a gente perdeu praticamente 20% do nosso poder de compra, a inflação foi altíssima. Depois, impostos. Hoje tem 5 impostos que influenciam diretamente os preços dos carros e, dependendo do modelo, pode deixar o carro de 30% a 80% mais caro no ano. Depois tem o frete marítimo, que subiu mais de 5,7 vezes desde o início de 2020. Isso daqui é loucura. E como muitos carros vêm de fora, fica ainda mais caro. E por último, a gente tem a demanda. Como o preço dos carros subiu, a gente quer comprar seminovos que são mais baratos. Mas como eles também subiram de preço e mais gente quer comprar isso daqui, os preços novos também aumentam. E aí dá uma loucura misturada com doideira e aí todo mundo tem que pagar mais caro nos carros. É isso aí, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.